Pensa, à luz do dia, cada detalhe vai só piorando a história, como a Marla bem disse aqui pra gente, que essa mulher certamente vai levar esse trauma agora pro resto da vida. Que tristeza, meu Deus. Obrigada, Marla, pelas suas informações, viu? A gente não tem paz em lugar nenhum. Nem no momento que a gente está ali, cuidando da nossa saúde, nossa qualidade de vida, nem nesse momento. Vamos seguindo aqui o programa? Olha só. 7 alunos de uma universidade precisaram de atendimento médico. Eles foram obrigados a ingerir bebidas alcoólicas durante um trote. 2 foram entubados. Os alunos foram parar nessa unidade de pronto atendimento de Jaboticabal, no interior de São Paulo. Alguns deles em cadeiras de rodas. 2 dos alunos ficaram em estado grave, foram encaminhados para a UTI e entubados. Revoltado porque os alunos foram atendidos com prioridade, um homem discutiu com o grupo. Os alunos estão no primeiro ano de cursos da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. São os chamados calouros e teriam sido obrigados pelos alunos mais velhos a consumir bebidas alcoólicas. A mãe de um dos alunos registrou um boletim de ocorrência. A polícia espera para ouvir os envolvidos. A reitoria da Unesp ainda não se pronunciou sobre o caso. E olha, gente, uma mulher denuncia ter sido agredida por pelo menos 6 seguranças em um evento onde tinha ido com a família. A gente vai conferir agora detalhes nessa reportagem. Daqui a pouquinho, então, a gente exibe essa reportagem para vocês, mas agora eu chamo a sua atenção para esse assunto. Presta atenção, você que é pai, você que é mãe, tem adolescente em casa, ou então vó, avô também, os netos. A gente vai falar agora da Operação Mão de Ferro 2, que foi realizada hoje aqui na Grande Vitória. O que acontece? A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um adolescente, um menino de 14 anos, minha amiga, que cursava a 8ª série do ensino médio. Aí o que esse menino fez? Ele admitiu, ele falou sim, ele admitiu incentivar, estimular pela internet que outros adolescentes e jovens se automutilassem. E mais, ainda exigia que as vítimas gravassem as imagens, tá? A operação também aconteceu em outros 11 estados e os alvos são acusados de divulgação de pornografia infantil, ameaças e também apologia ao nazismo pela internet. O delegado Breno Andrade, da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, falou sobre como as pessoas que integravam esse grupo agiam com crianças e adolescentes na internet. Olha só, presta atenção junto comigo. Vocês percebam que rotineiramente essas operações, inclusive nacionais, vêm ocorrendo de uma forma mais constante contra grupos barra servidores, né? Os grupos que são criados no Discord são chamados de servidores que estimulam esse tipo de crime. Automutilação, abuso e exploração sexual infantil, stalking, induzimento, auxílio ao suicídio, uma vasta gama de crimes aí cometida contra as vítimas, que por várias vezes, na maioria das vezes, quando a Polícia Civil identifica essa vítima, ela está toda mutilada. Temos uma imagem, inclusive, uma foto de uma criança que foi localizada, uma vítima, no estado do Mato Grosso, com marcas de mutilação, de estilete, e também nesse estado, uma das mães tentou dialogar com esse criminoso, e esse criminoso falou que a filha dela era um produto dele, ele era o dono dessa menina, dessa criança. Então vocês percebam aí a gravidade da situação. A menina agora está com transtornos psicológicos, vai ter que passar também por uma reabilitação, mas o importante é que essa organização criminosa foi desmantelada. Gente, vem cá, se coloca no lugar dessa mãe. Imagine o quanto essa menina sofreu calada, até que a família entendesse o que estava acontecendo com ela. Eu fiz questão de contar, até onde eu contei ali foram 22 cortes. E a discussão hoje é essa. Crianças e adolescentes não têm maturidade para sair das armadilhas, né, dos perigos que a internet esconde. Então, vamos bater um papo sobre isso? Aqui no nosso estúdio, eu recebo Luana Marocchio, que é psicóloga. Obrigada, Luana, pela sua presença. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.
E a Thaís Carla, que está aqui representando as mães, e a Thaís, ela vai trazer um ponto muito importante, que ela conseguiu também identificar que o filho dela poderia ser, talvez, uma possível vítima. Como é que foi isso, Thaís Carla? Obrigada pela sua presença. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço pela participação, pelo convite. Pedro, meu filho, ele tem 11 anos. Fala bem pertinho do microfone. Ele não tem acesso a celular. Nós decidimos que teria com uma idade um pouco mais avançada. Porém, a gente optou por dar um tablet para acesso ao estudo e também a criança não ficar incomunicável. Enfim, Pedro gosta muito de jogar online. E aí entrou em um grupo, foi convidado para um grupo, ele e um melhor amiguinho. E foi uma menina que convidou. E, com o tempo, eu comecei a perceber que essa menina ela pouco falava. Eu só ouvia os dois conversando. Eram os 3 e depois o grupo foi crescendo. E aí, o que acontece? Essa menina, ela tinha 14 anos e ela induzia a automutilação. Não era uma pessoa se passando por adolescente? Era uma adolescente. Era uma adolescente. E, assim, isso foi o que me chocou. E ele mesmo ficou desconfiado porque ele falou assim, mãe, a fulana de tal, não lembro mais o nome, porque era um nome fictício, né, lá de jogo, e a fulana de tal, ela não participa quando fazemos chamada em vídeo. Eu falei, então, eu quero que você convide-a novamente e vamos ver. Eu comecei a achar que pudesse ser algum caso de pedofilia. Então, eu já fiquei alerta. Nisso, eu acessei o telefone dele, né, no meu computador, pela rede social, e comecei a pesquisar todos os... xeretar, né, vamos dizer assim, todos os grupos que ele fazia parte. Né, e todos ele pede para participar, ele avisa que recebeu um convite, nós bloqueamos alguns e tal. E aí, quando eu vi o nível de conversa, eu fiquei pasma. Só que, nesse mesmo dia, a mãe do amigo dele me mandou uma mensagem falando que estava passando mal, estava estarrecida com tudo que ela tinha visto no telefone do filho. Então, assim, às vezes a gente acaba se preocupando, achando que pode ser um adulto do outro lado, mas são adolescentes. Mas adolescentes o quê? Depois a doutora vai explicar melhor, eu acredito, né? Deve entender mais. Mas adolescentes que talvez passaram por isso, né? A falta de inspeção dos pais, a falta de cuidado, né? Eu não julgo, porque eu sei que tem muitos pais que precisam trabalhar fora, né? Precisam deixar a criança, mas é buscar e saber com quem vai deixar. Né, deixar com um responsável que, de fato, será responsável. Até porque hoje, a gente já falou esse assunto aqui várias vezes, Luana, a internet, a rede social, os jogos, isso é a nova rua. Antigamente a gente ia para a rua, aí tinha aquela história, quem está indo com você? Quem vai é o adulto que vai vigiar. E a gente esquece que às vezes está dentro do quarto, pensa que está protegido, mas não é por aí, né? Não, com certeza não. E sendo a nova rua é até mais preocupante, né? Porque é um caminho, assim, totalmente obscuro. Na rua, fulano de tal via, vizinho te via, né? E na internet, é isso que a Thaís falou. É um caminho que você não sabe onde vai dar. Quando você pensa que pode ser uma coisa, é outra. Enquanto ela foi falando, me veio até assim na mente, nossa, parece até a aliciação no tráfico, né? Começa com adulto e passa para um adolescente, passa para uma criança, que aí quando você vai ver, tem toda aquela escadinha, assim, né? Fazendo algum serviço em prol. Mas, claro, a gente está falando de adoecimento mental, né? Uma coisa muito séria, com certeza. Essa adolescente devia estar num sofrimento imensurável e, o pior, sem a monitoração dos pais, né? Porque os pais pensam assim, eu não vou deixar meu filho de fora, eu não vou deixar ele se sentir inadequado, porque todas as outras crianças têm. Só que isso precisa ser feito com um acompanhamento muito de perto. A Thaís falou assim, eu fui xeretar. Não, ela fez certíssimo. Ela foi averiguar o que estava se passando, aonde o filho dela estava sendo inserido. Assim como um contexto presencial mesmo. Deixa eu olhar os grupos que meu filho convive, se ele está sofrendo bullying, se ele está cometendo bullying com alguém, quem que eu estou educando na sociedade? Isso é educar, gente, né? Não é dar coisas. Educar é você estar presente com o seu filho, acolher e não só punir. Porque os pais pensam assim, Roberta, eu preciso estar atento porque vou deixar meu filho de castigo. Só que isso por si só não é ensinar, não é educar, não é fazer seu filho amadurecer. É entender o que está acontecendo, é ter empatia, é ensinar para ele o que é, ensinar a emoção que ele está sentindo, da onde está vindo isso. Hoje é interessante a gente trazer essa abordagem pensando
nos dois perfis de adolescentes. Os que podem ser possíveis vítimas e também os que praticam isso. Como é que a gente observa se o nosso filho fica ali o tempo todo imerso naquele mundo virtual, naquele mundo digital? Será que ele também está sendo aliciado para, de certa forma, incentivar outros adolescentes a fazerem isso? O que leva essa curiosidade a tentar, a se arriscar a ir por esse caminho, Luana? Olha, muitas vezes, por adolescente estar passando por uma transição, né, entre 10 e 14 anos, assim, essa transição hormonal, tudo é muito intenso, tudo é sentido de uma forma muito maior, né, a propensão de tudo para eles é muito maior. Eles são mais impulsivos, o córtex pré-frontal, como a gente sempre fala, que ainda não amadureceu. Então, o controle dos impulsos, tomada de decisão, julgamento, eles não têm esse senso crítico. Então, a facilidade para eles experimentarem algo novo, até mesmo para se sentirem pertencentes a algum grupo, é muito maior. Então, eles não têm esse senso crítico. Eles têm uma noção que é algo arriscado, mas você viu na reportagem dos adolescentes qual? Que são adolescentes maiores, já têm uma visão melhor das coisas. Mas para não passar vergonha na frente dos colegas, para não ser o que é careta e tudo mais, ele acaba se adequando, né? E aí não é nenhuma sensação de pertencimento, é encaixe, que é aquela coisa forçada, aonde ele se descaracteriza de si mesmo, mas quer pertencer. Então, é muito mais fácil você ser aceito por esses grupos do que ter que falar para o seu pai que você não está sendo bem visto no grupo, né? Então, dependendo da abordagem desses pais também, aí sim que eles omitem e só vão, de repente, falar as coisas quando o trem está pegando fogo já, né? Porque eles aproveitam do silêncio para justamente agir. Eles sabem que eles vão ficar adolescente, vai manter um silêncio por um tempo. É aí que eles agem, tá? E daqui a pouquinho a gente vai ouvir também a fala de um especialista, o professor Otávio Lube, que ele vai explicar qual que é o interesse dessas quadrilhas nesse tipo de abordagem, qual que é o interesse, o que está por trás disso, para que eles querem incentivar, né? A pessoa, por exemplo, se mutilar, tem casos de pornografia, pedofilia, enfim. Mas agora a gente vai ver o relato da Maísa. Ela mandou um vídeo para a gente, é uma outra mãe também, contando o que a filha dela já passou, que a filha dela já conversou com estranhos também pela internet. Olha só. Minha menina tava mexendo no telefone, conversou com estranhos, aí eu tirei o aparelho dela, né? Só que ela pegava o telefone, recentemente pegou telefones alheios e ela tinha o endereço, né? A senha e o login. Então ela entrava de qualquer aparelho. E aí, quando a gente foi olhar, ela estava além dos aplicativos que a gente conhece, porque é tudo muito novo pra gente, né? Além dos aplicativos que a gente conhece, tinha um tal de Discord, se eu não me engano o nome, que também é muito perigoso. É uma terra de ninguém, não tem limite, você pode postar coisas pornográficas, você pode postar qualquer tipo de coisa e ninguém ninguém tem acesso, ninguém tem limite, né? E aí a gente excluiu a conta, conversou com ela, entramos num trabalho conjunto assim com o psicólogo para ver o que a gente, né, pode estar fazendo para agregar, para melhorar. Obrigada, Maísa, pela sua contribuição com esse assunto com a gente. E o que acho interessante é que a gente está vivendo uma era que isso é novidade para a gente não consegue se atualizar o tempo todo, assim como as crianças, assim como os adolescentes, têm essa agilidade. Mas você vê a importância de trocar conversas, de trocar conteúdo com outras pessoas? A irmã da Maísa ajudou a prestar atenção em relação a será que ela tem uma outra conta, né? Você também tem esse tipo de rede com as amigas, com as mães dos colegas? Existe isso, esse alerta de uma para outra? Existe sim, tanto que a mãe do amigo dele, né, coincidentemente foi no mesmo dia. Quando eu percebi, ela percebeu lá e entramos em contato, né? E assim, uma coisa muito interessante, uma fala que eu sempre falo assim, filho não vem com manual. Então, cada fase, é igual videogame, né? Cada fase uma pior do que a outra. E a gente nunca sabe como agir. Lá em casa, por exemplo, nós optamos por não dar o aparelho celular, né?
Mas aí tem o tablet, carrega o tablet só quando está com a gente. Ah, vai para casa de um amigo. Não, não vai levar. Então, assim, a gente acaba limitando um pouco. E um outro ponto que eu acho muito interessante, igual eu falei, não vem com manual, eu não sei o que é certo e o que é errado. Mas eu tento, assim, sempre orientar o Pedro. Ah, mas todos os meus amigos têm celular. Mas você não vai ter. E senta aqui porque eu vou te explicar por que você não vai ter. Então, assim, a gente pega exemplos do cotidiano dele. Não é simplesmente não é não e acabou. Isso aí, um exemplo, videogame. Se deixar, quer jogar videogame 24 horas. Aí eu falo para ele, você nem come se deixar jogar videogame. Porque quando sai da frente do videogame, tá assim, tô com fome, tô apertado, tô com sede, mas enquanto tá jogando, não sente nada disso. Aí eu volto a pergunta para ele. Eu falo, você acha que você está preparado para ter um celular? Você tem responsabilidade? Porque um celular é na palma da mão, vai estar longe de mim em alguns momentos. Então, eu não vou ter como acompanhar tão de perto quanto eu gosto. Porque Muito bem eu colocado. falo com ele, por trás de um filho esperto, inteligente, né, existe uma mãe chata. E eu sou chata assumida, tá, Pedro? Ó, e eu quero saber de você de casa, você também é chato? Você é a mãe chata? Você é o pai chato? Você fiscaliza, né, seja as redes sociais ou então jogos do seu filho? Consegue acompanhar tudo de perto? Ou vai mais na confiança? Ah, já conversei uma vez. Manda pra gente o seu relato, já chegaram participações. Tem gente dizendo, a Marli fala, boa tarde, Alberta, esse assunto me chamou a atenção porque eu estou passando por esse mesmo motivo com o meu sobrinho. Ele anda se mutilando na escola. Eu já levei ele no médico e agora vou procurar um psicólogo também para ele. Outra pessoa diz, boa tarde, Alberta, aconteceu algo parecido com meu filho de 7 anos no Roblox. Alguém se passando por uma menina, mandando meu filho através do jogo ir ao banheiro para que eles pudessem namorar. E para piorar, pedindo fotos das partes íntimas. Graças a Deus, percebemos rápido. A Elane Moura também participa com a gente. Manda seu comentário também, estou esperando, viu? Está aqui o nosso QR Code. Você fala diretamente aqui com a gente. A Elane diz, eu passei por uma situação assim com meu filho. Ele vive jogando e conversando com pessoas que não conhece. Um belo dia, meu esposo me ligou, mandou as imagens que ele tinha feito com acetona e fósforo, uma lona que tinha aqui em casa, colocou fogo e ainda queimou os dedos. Fora as conversas estranhas que vimos no celular dele. Já está chegando mais comentários, daqui a pouquinho eu volto a ler. Mas, Luana, é interessante o que a Thaís disse, porque a gente vai, né, tentando educar o nosso filho da maneira correta, eles vão tendo um filtro, né, não um filtro muito aprofundado, mas um pouco do que é certo, do que é errado. Só que ainda assim, isso não é o suficiente para, na hora que as coisas apertam na internet, por exemplo, que é o assunto de hoje, eles resolverem sozinhos, né? A gente precisa estar o tempo todo monitorando ainda assim? Com certeza. E se tratando de menores de idade, é para sempre, né? A Thaís é um exemplo muito bacana que vocês trouxeram aqui hoje. O Pedro é um privilegiado com essa mãe. E eu não diria mãe chata, eu diria uma mãe responsável, amorosa e que quer ensinar valores para o seu filho, né? E é isso. Antigamente a gente tinha uma brincadeira de que não porque você não é todo mundo, e isso não explica nada. Então, você sentar com seu filho e explicar, né? Por que o Pedro teve esse feeling de falar que estranho, ela não aparece nos vídeos, porque possivelmente a Thaís já tinha tido algumas conversas, né, com ele. Então, mesmo com tão pouca idade, ele achou estranho. Então, é isso que seu filho precisa, ele precisa de informação, porque se você não der, a internet está cheia. Só que a maioria delas não é produtiva, não é saudável para a cabecinha dele. O ideal, o campo do ideal era seu filho estar nas redes sociais a partir dos 15 anos de idade, onde ele já tem um pouquinho mais de crítica, né, de senso de julgamento. Antes disso, no máximo, um tablet, um WhatsApp, de repente, para ele se comunicar só quando tiver com Wi-Fi também, nem ter linha telefônica. A gente passou por isso e sobreviveu. Ah, Luana, mas tinha telefone com fio, tinha outras coisas. Mas a escola liga para você. Enfim, uma criança pode crescer no mundo saudável. A gente está vivendo uma geração tão ansiosa e as redes sociais só vem assim como uma tsunami, sabe, em cima do seu filho, trazendo tantos transtornos mentais para a cabecinha dele, sem necessidade, né? Não precisa. Acho que são várias reflexões da importância da gente postergar cada vez mais
seja esse mundo virtual em relação às redes sociais, em relação aos jogos, o que você puder tardar, pode ter certeza, né, Luana? Sim. Que a gente só está fazendo bem aos nossos filhos. Ó, a gente vai ver agora a pergunta que todo mundo se faz. Tá, mas o que esses grupos que agem na internet ganham? O que eles ganham obrigando esses adolescentes a fazer o que eles mandam? Olha só o que o professor Otávio Lube disse pra gente. Roda aí. Elas normalmente usam chantagens psicológicas e, como a gente tem visto nas reportagens, isso já está acontecendo inclusive dentro das próprias escolas. Essas quadrilhas estão recrutando jovens para que coletem esse material de outros jovens fazendo chantagens psicológicas, o que pode ser, por exemplo, uma ameaça em relação à família, uma ameaça em relação aos amigos, e coletando conteúdo explícito, sensível desses jovens para publicar, para vender nas redes sociais e principalmente em mecanismos de venda desse conteúdo explícito, como é o caso da Dark Web. Isso acontece muito hoje em ferramentas de chat, de comunicação como o Discord, como o Telegram. É muito importante dizer que as pessoas acabam sendo até um pouco sádicas nesse sentido. Ou seja, elas exploram as vulnerabilidades psicológicas que a gente tem nas redes sociais, fazendo ameaças inclusive físicas, e extorquindo pessoas, extorquindo jovens para que coletem, inclusive se mutilem, gente, e colocando esse conteúdo na internet. Essas quadrilhas, elas chegam a vender esse conteúdo para o exterior, como é o caso dos Estados Unidos, Europa, por meio da internet, ou seja, eles estão ali ganhando em dólar, em euro. Então pode ser um negócio muito vantajoso e, é claro, a gente precisa relatar também o próprio sentimento de poder que isso dá para as pessoas, ou seja, nessas organizações, nesses chats, existem hierarquias em que as pessoas elas usam esse conteúdo para ter ali uma sensação de poder sobre outras pessoas, o que é uma questão psicológica extremamente grave. Olha que absurdo. Quadrilhas estão recrutando adolescentes para justamente, né, você promete... a gente conversou, eu e o Otávio Lube, para justamente, eles prometem, sabe o quê? Cargos cada vez mais altos, né, hierarquia. E aí envolve poder. Aí pensa isso na cabeça de um adolescente. Luana, quando a gente fala de um assunto desse, a gente pensa assim, deve ter um homem por trás disso, uma mulher mais velha. Mas não, a gente está falando de adolescentes. Nesse caso dessa Operação Mão de Ferro 2, né, foi um adolescente de 14 anos, estudante da 8ª série. A mãe e o pai conseguem identificar sinais de que o filho pode também estar fazendo parte dessa quadrilha? Se os pais conhecerem mesmo os filhos, com certeza ela vai perceber uma diferença no comportamento dele. Geralmente, esses adolescentes acabam tendo a mudança comportamental brusca, né? Eles se fecham mais, se isolam mais, começa com uns assuntos entre linhas, meio que, entre aspas, nada a ver com o contexto da família, né? Ou aparece mais ansioso, mais agitado, assim como é um uso de drogas mesmo, né? O adolescente, ele sabe que ele está fazendo uma coisa que não é lícita, então ele vai ficar esquisito. Isso é fato. Agora, sim, mas aquela correria da família, você não está tendo trabalho com o seu filho porque ele está quieto lá no celular e para você está tudo bem, você vai demorar um pouco mais a perceber. Mas, possivelmente, você vai identificar. Se você olhar direitinho, você vai perceber que seu filho não está no que a gente chama de saudável mentalmente, né? Só que, às vezes, com a correria da vida no dia a dia, às vezes tudo isso já está acontecendo e você, pai e mãe, ainda não se deu conta. Sim, por isso é tão importante fazer essa manutenção, essa constância. Por quê? Porque se você deixar a bomba estourar, o trabalho que você vai ter depois para lidar com as consequências dos atos deles, seja ele o que está provocando ou o que está sendo influenciado, vai ser muito mais grave, né? A gente vê tantos casos de pais que precisam ir para clínicas psiquiátricas com adolescentes tão jovens, né? E se seu filho, assim, se achar um esquisito, um estranho, porque ele não faz parte da maioria, é melhor ele ser um esquisito, saudável, do que ele ser um descolado, adoecido. Porque de gente adoecida, o universo já está assim, cheio. As pessoas estão cada vez mais tamponando as suas dores para não ter que entrar em contato. Tem gente dizendo aqui, a minha sobrinha passa o dia todo no celular, eu fico muito preocupada. Outro relato da Edgleide fala, boa tarde, Roberta, meu filho estava dando crise de choro, ficava muito nervoso quando a gente tirava o tablet dele.
Meu filho só com 5 anos, tá? Fazia as refeições com o tablet do lado. Agora a gente, por prescrição médica, nós tiramos o aparelho dele e hoje ele está bem melhor. É uma evolução, gente, é uma diferença enorme. A Yolanda fala, boa tarde. Às vezes eu me pergunto, né? Podia ter policiamento, condenação para rede social, nessas plataformas, tinha que ter supervisão. José fala, boa tarde. Eu uso o aplicativo Família para acompanhar tudo que a minha filha faz no telefone. Daqui a pouquinho o Otávio Lube vai dar dicas para a gente também desses aplicativos. Continue com a gente, viu? Tem outro relato, aconteceu com meu filho de 7 anos, porém não foi conversando com os outros, mas foi dentro do jogo e induzia coisas ruins. Eu também sou uma mãe chata, eu corto mal pela raiz, nada de conversas online. De hora em hora eu olho para ver o tipo de jogo. A Annelise também diz, eu sempre fui muito chata, celular aqui só depois dos 15 anos e colhi os frutos hoje, tá? Uma é médica, a outra é PRF, que benção, amém, mãe, que bom. Tem outra dizendo aqui, boa tarde, Alberta, meu filho de 8 anos me questiona porque os colegas dele são menores ainda, tem celular, tem um de 5 anos e ele não tem. Eu sento com ele, converso, explico, enfim, que bom que vocês estão participando e é bom a gente ver que a gente está revendo os nossos comportamentos. Se você deu o celular, deu o jogo, liberou há um tempo atrás, volta atrás, pai e mãe, porque a gente está vendo que o negócio não está bonito, não. Te assusta? Tudo isso que a gente está falando como mãe, assim, eu estava prestando atenção, eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Muito, Roberta, muito. Eu vendo os relatos dessas mães e, assim, eu fico feliz em ver que eu não estou sozinha. Porque eu, assim, por mim, o Pedro nem o tablet teria. Mas o pai é muito tecnológico, ele tem muito disso, né, do pai. Mas, assim, apesar do meu esposo sempre ter gostado de jogos, né, de celular, sempre trabalhou com isso, sempre esteve nesse meio, mas nós sabemos, nós falamos a mesma língua, sabe? A gente sabe dosar, a gente sabe regrar. Mas, mesmo assim, a gente se vê, com a evolução da tecnologia, as coisas que vão acontecendo, tem hora que a gente se vê meio perdido, sabe? Estou fazendo certo, estou fazendo errado. É errado não permitir que o menino participe de certas coisas que tenha. E, assim, um ponto muito importante, vendo os relatos das mães, não é só o celular e só o tablet. Você vê que esse mal está infiltrado nos jogos. Tanto que lá em casa, assim, tem uns jogos que eu já falei com ele. Eu falei, olha, você vai jogar quando você tiver a sua casa, o seu videogame, a sua televisão. Na minha casa, eu não aceito. Tem uma pergunta aqui falando, boa tarde, tem algum aplicativo para monitorar o celular? Qual seria? Tem sim. Então, a gente vai ouvir agora, mais uma vez, tá, o professor Otávio Lube explicando para a gente quais são esses aplicativos. Roda aí. Sempre procurar as autoridades, não se deixar chantagear, porque é muito importante que as autoridades elas tenham conhecimento da operação dessas quadrilhas. Esses eventos só estão aparecendo agora porque as autoridades tiveram conhecimento, investigaram e conseguiram ali reconhecer quais foram os culpados. Então a gente está vendo inclusive menores envolvidos nessas quadrilhas. Então é importante dizer que é sempre desconfiar daquilo que a gente vê na internet e, claro, como proteger os nossos pequenos. A gente pode usar aplicativos de controle parental e, claro, muito diálogo, muita conversa, para que eles entendam que aquele controle parental não é para saber o que eles estão fazendo, não é para infringir a privacidade deles, mas sim para poder ter noção disso que acontece também na internet, desses atos criminosos. É isso, gente. Filho não tem que ter privacidade, Luana. Privacidade sabe, quando a gente pensa assim, tá entrando na adolescência, até onde, né, a gente pode começar a deixar eles caminharem com as próprias pernas, mas de um modo geral não tem que ter privacidade? Então, invadir privacidade é diferente de monitorar, de ter diálogos, né? Igual a gente está falando de uma mãe aqui que está em construção com o filho dela há anos. Ele não vai chegar na adolescência de paraquedas. Então, tudo é uma construção. Gostei muito do que ela falou, é isso, é mudar de fase. Ela não tem manual para ser mãe de um bebê depois de 3 anos, depois de 11, depois de 15. Ela vai se atualizando. Todos nós vamos nos atualizando em relação aos nossos filhos. Você vai construindo esse raciocínio com ele lá da base, né? Então, esse monitoramento não vai ser uma invasão de privacidade se o seu filho já estiver adaptado, que ele está sendo, na verdade, conduzido por você, de mãos dadas com você, que pode contar com você para
enquanto ele estiver correndo risco, né? Eu acho, sim, que a gente deve deixar os nossos filhos se arriscarem na medida das possibilidades deles. Se for correr algum risco que ele não vai dar conta pela idade, é óbvio que a gente vai intervir. Além do mais, eles são menores de idade, nós somos os responsáveis legalmente por isso, né? Uma coisa é invadir, outra coisa é você monitorar. As coisas são separadas e precisam ser conversadas. Para eles não virem com esse discurso também, né? Você não respeita a minha privacidade. Não é por aí. Olha só esse relato que chegou. Boa tarde, Alberta, tudo bem? Eu sou uma mãe chata e esse é um problema, né, de sempre. Hoje está mais sofisticado devido à tecnologia. Meu filho de 10 anos participou de um joguinho de ratinhos, aparentemente inocente. Mas por trás dele descobri que tinha um adulto manipulando um grupo de adolescentes a favor do adulto e outro contra, é isso? Este último sem coragem de se manifestar para não ser banido. Aí entrei na plataforma e descobri e desmascarei, né? Enfim, meu filho saiu e os outros disseram na época também que iria sair. É sobre isso. É sobre o pai e a mãe, ou então o responsável monitorar. E se tiver que banir, falar assim, acabou, não vai jogar mais, desinstala, seja corajoso, pai e mãe. Sabe? Senão depois fica mais difícil de reverter, como disse a Luana. Roberta, meu filho fica o tempo todo no celular jogando, mas eu fico de olho em tudo. Dependendo do jogo, manda ele apagar. Ele só tem 11 anos. Tem gente dizendo, boa tarde, essa questão do celular realmente é muito complicado. Tem jogos que ensinam muitas coisas ruins. Tá? Eu fico de olho em tudo. Roberta, meu filho, de 6 anos, e a Maria Cecília, de 2 anos, eu tenho acompanhado o que eles têm feito nas redes sociais. Todos os dias eu olho o telefone do meu filho, o tablet da minha filha, e tem um aplicativo que eu também vou acompanhando. Denis fala, boa tarde, minha filha fica dentro do quarto o tempo todo, estamos levando a psicólogo, e quando tira o celular, ela fica muito nervosa com a gente. Então, não é só sobre o tempo nas redes sociais, sobre os jogos, não é só sobre o tempo, é também o conteúdo. Às vezes, pode ser 5 minutos, mas com quem que ele está conversando? São tantas questões, né, que a gente não tem descanso, essa é a verdade. Mas quem disse que seria fácil, né? É o nosso papel de pai e mãe, papel do responsável. Obrigada, Thaís Carlos, obrigada pela sua participação. Seu filho está de parabéns, né? 11 anos. Obrigada. Você segue aí, firme e forte com ele. Obrigada. Tá? É muita conversa, né? A gente tem que se dedicar. Luana, um beijo. Beijo, obrigada. Você é sempre maravilhosa e tem uma linguagem, né, que faz a gente voltar naquela linguagem com os adolescentes. Isso é muito importante. Obrigada. Arrasou, amiga.